programa sob nova direção aqui na Oz News TV. Isso mesmo. Eu lembro que houve uma fase na vida da igreja em que parecia ser muito ruim ter doenças e enfermidades. A pessoa tinha vergonha de confessar, de admitir que teria algum problema, teria de fazer confissões positivas e negar esse problema, a existência dele. Mas parece que essa fase já passou, né? E principalmente se o problema fosse de origem psicológica. Não, o cristão não tem problema psicológico. No máximo que a gente pode admitir para um cristão é uma doença física. Só podia ser demônio, põe o sujeito na roda, joga óleo em cima, espada flamejante, e fios de ouro e etc., para ver se o camarada ficava liberto de todo aquele mal. Mas nós hoje sabemos que alguns problemas psicológicos, como a ansiedade, por exemplo, pode ser de origem biológica e não de origem espiritual. Ou pode, às vezes, também acontecer motivado por demônios. Mas essa ansiedade promove um aumento do nosso estado de alerta, que é provocado por algum acontecimento real, ou talvez até imaginário, e de repente a pessoa começa a ter alguns sintomas corporais nem sempre muito agradáveis, tudo isso por causa da ansiedade. Sintomas que vão desde vazio estomacal, aperto no peito, no coração, taquicardia, medo intenso, suor gelado, diminuição da temperatura corporal, destempero emocional, respiração ofegante, dores no corpo. Mas existe um grau de ansiedade que pode ser até aceito, porque a ansiedade normal, ela, você sabe, ela aumenta o nosso grau de atenção para possíveis ameaças, para possíveis ocorrências, nos desperta, nos coloca assim atentos para o que vai acontecer, para o perigo real, né? E pode até nos livrar desse perigo, porque o que não é normal, o que pode ser doentio, é a reação gélida, fria, diante das tensões e das pressões do dia a dia, porque nós não somos feitos de metal, de ferro, de gelo. Nós precisamos aumentar e diminuir a nossa situação, a nossa regime de alerta para vermelho, daqui a pouco é amarelo, daqui a pouco é verde, branco, etc, etc. Mas dependendo do grau e da intensidade, da frequência e da duração da ansiedade,
ela pode se tornar patológica e até provocar o chamado transtorno de ansiedade. Geralmente as pessoas acreditam que uma das causas da ansiedade tem a ver com relacionamentos traumáticos ocorridos durante a sua infância, principalmente a primeira infância, até os 8, 9 anos de idade, que é uma fase formadora do caráter da criança. Quando a Bíblia diz que devemos ensinar a criança o caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele, é porque Deus estava deixando claro para nós ali que a formação inicial, os primeiros anos da vida de uma criança, os pais não podem se ausentar, não podem ficar longe, e às vezes alguns provocam reações ou pressões além daquelas que uma criança pode suportar, e em muitas ocasiões pedindo mesmo para elas, ou exigindo delas, reações, tarefas que estão acima das suas possibilidades. Quando o crescimento de responsabilidades, a demanda, a delegação de tarefas dentro de casa, no trabalho, na escola, deve ser uma coisa que vai crescendo gradualmente, acompanhando a natureza da criança. Eu lembro que uma vez uma mãe chegou para mim: mas pastor Birajara, eu criei os meus filhos todos do mesmo jeito, porque fulano ficou assim, cicrano ficou dessa outra maneira. Eu falei: minha querida, talvez o problema esteja exatamente em ter criado todo mundo do mesmo jeito, quando cada criança tem as suas características próprias, devem ser abordadas da maneira correta, da maneira certa, do jeito correto. Veja, por exemplo, José e os seus irmãos, que depois de jogarem o irmão na cova, eles se tornaram presas fáceis da ansiedade, presas muito fáceis, por causa do remorso, porque o remorso também é um fator causador de ansiedade. Veja que Judas, por exemplo, foi alguém que ficou tão tomado, tão ansioso por causa do remorso e das suas prováveis consequências. Isso ocupou tanto a sua mente que ele se suicidou. Lá em Gênesis capítulo 42, versículo 21, aqui está a conversa entre os irmãos de José. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso veio sobre nós essa ansiedade, essa inquietação, esse remorso. Acrescente ainda como causa da ansiedade os inimigos da sua paz. A pressão exercida por compromissos, metas, acidentes vestibular, concursos públicos, enfermidades graves. E paralelamente a tudo isso, ocorrem também distúrbios biológicos ali nas sinapses ganglionares, elas ou neurológicas. É nessas sinapses, nos encontros dos neurônios,
Ali são fabricados os neurotransmissores, hormônios líquidos que fazem com que a nossa emoção aumente ou diminua, o excesso de fabricação de adrenalina por causa de um mau funcionamento do organismo pode ser causa da ansiedade. Exatamente, anormalidades químicas no cérebro, distúrbios hormonais e problemas até neurológicos, acidentes, pressão, angústia, são doenças que, quando chegam ao extremo, podem até matar, né, algumas células nervosas, e também a fuga do sangue do cérebro para atender outras reivindicações do corpo também provocam uma falta de alimentação dos neurônios que acabam morrendo, e a morte de um neurônio é irreversível. Mas aqui entramos finalmente com as causas espirituais, porque os demônios podem agravar o quadro ansioso, o problema, o surto de ansiedade. Mas mesmo quando são eles participantes, eles se envolvem nesse quadro todo e jogam lenha nessa fogueira, eu acredito sinceramente que passa longe do exorcismo. A cura da ansiedade passa muito longe dos rituais exorcistas. A cura acontece principalmente diante de algumas práticas que são capazes de fortalecer o organismo, aumentar a nossa capacidade de defesa espiritual, revestindo-nos de toda a armadura de Deus, com aquelas qualidades. Veja que as peças da armadura são qualidades espirituais. Couraça da justiça, porque quando eu pratico a justiça, estou vestindo uma couraça impenetrável para o inimigo, porque ele não tem brecha para me pegar. Há também outras peças dessa armadura que não são mencionadas ali em Efésios, mas são mencionadas em outros lugares das Escrituras. A confissão, que é admitir que a ansiedade está presente, que é uma fraqueza, que é resultado de pecado, o pecado de não confiar, de não descansar na força protetora de Deus. Lá o salmista, Salmo 38, 9, diz: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Outra coisa que ajuda a curar a ansiedade é a palavra amiga. Em Provérbios 12, 25, diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Em terceiro lugar, o quarto, quinto, décimo, é um conjunto de atitudes e de providências que vão determinar a sua cura. Jogue a ansiedade fora. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor, nós lançamos sobre ti a nossa ansiedade. Ela existe, ela
está rondando a nossa alma, mas nós jogamos sobre ti e descansamos em nome de Jesus, porque a ansiedade tem cura e Deus está aí para lhe ajudar. Amém.